Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bom com vocês? Por aqui tudo de jóia? Bem-vindos a mais uma história aqui no canal Dani Delanos, mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Sejam todos bem-vindos. Bom, bora lá para a nossa história de hoje. Mas, gente, não sem antes você deixar o seu joinha, deixar seu comentário, compartilhe esse vídeo, recomendem no grupo para os amigos, para a família, porque quanto mais pessoas virem esse vídeo, mais pessoas decidem contar a história delas pra gente. O que é legal, né? Porque vocês gostam de história grande, vocês falam, ai Dani, não tem história grande, não tem história assim, não tem história assado. Gente, aqui a gente trabalha com as histórias que chegam de vocês. Então, dá joinha, recomenda, né? Eu sei que tem muita gente que faz isso, já agradeço aqui de antemão. Mais uma coisa, gente, o resultado do prêmio não é o resultado ainda, né? O resultado ainda falta, mas eu acho que 2 etapas. Mas o resultado para a próxima etapa, se a gente passou ou não, ele só sai no final de julho, 25 de julho, eles mandaram um e-mail avisando. Então, a gente só vai saber agora no final de julho se nós passamos para a próxima etapa, tá bom? Mas bora lá. Oi Dani, me chamo Alice, tenho 29 anos e um filho de 10. Sou solteira e atualmente eu moro sozinha. O meu filho mora com a minha mãe, mas toda semana faço questão de passar pelo menos um dia com ele. Tudo que eu faço na minha vida é pensando em oferecer o melhor para o meu filho. Tanto para ele quanto para minha mãe, meu irmão, que tem paralisia cerebral. Tentei de várias formas não trabalhar da forma que eu estou trabalhando atualmente, mas infelizmente eu não consegui. Porque eu não conseguia proporcionar para o meu filho e para minha família o que eles realmente mereciam. Por causa disso, eu decidi entrar no mundo da prostituição. Eu não aguentava mais passar por tanta dificuldade durante o mês. Era muito doloroso ver a minha mãe dedicando a vida dela para minha família e a minha geladeira vazia. A minha luz sempre cortada. O meu irmão, às vezes, sem algum remédio que ele precisava. Além disso, eu nunca podia presentear o meu filho com as coisas que ele sonhava em ter. Dani, eu acompanho seu canal já faz algum tempo. Gosto das histórias maiores que são contadas. Acho que seu canal ele ensina muita coisa para nós, principalmente por causa dos seus conselhos que nos ajudam a ficar cada vez mais empoderadas. Eu nunca gostei muito de escrever, mas eu decidi contar minha história no canal. Eu sinto que você é verdadeira nos seus comentários e eu gostaria de saber o que você e as suas seguidoras irão comentar sobre a forma que eu resolvi viver a minha vida. Eu não tenho a menor dúvida que eu vou ser muito julgada por algumas pessoas, até porque muitas delas nasceram no berço de ouro e assim fica fácil apontar o dedo, já que muitas delas não passaram pelas inúmeras dificuldades que eu passei na vida. Mas, já que eu resolvi contar a minha história, eu estou aqui preparada para ser julgada por algumas de vocês. Eu nasci numa família de classe média. Meu pai, ele tinha uma empresa na área de construção civil. Ele, além de atender residências, ele tinha vários contratos com condomínios, no qual ele prestava serviço de manutenção. Em cada contrato desse que ele tinha, ele recebia um valor mensal e ele sempre tirava uma grana boa. Nessas residências, né, que ele atendia por fora. Nessa renda de casa, ela vinha toda do serviço do meu pai. A minha mãe, ela nunca trabalhou na vida. A minha mãe e meu pai eles se casaram novos. Minha mãe se casou quando ela tinha recém terminado o ensino médio. E assim que eles se casaram, a minha mãe acabou engravidando do meu irmão Jorge e ele nasceu com paralisia cerebral, totalmente dependente. Nessa época minha mãe era nova e a partir daí a vida dela paralisou. A minha mãe ela começou a viver praticamente em função do meu irmão, já que ele é completamente dependente dela. Nessa época meu pai ele trabalhava como pedreiro aqui no Brasil. Quando meu irmão estava com 2 anos de idade, surgiu uma oportunidade para meu pai morar na Europa. Meu tio morava na Espanha e assim como meu pai, ele também era pedreiro. Só que meu tio, ele começou a se dar muito bem na Espanha. Ele conseguiu trabalhar em uma empresa que abriu muitas portas para ele.
Em pouco tempo ele conseguiu ter sua própria clientela e assim que ele se legalizou, ele resolveu sair dessa empresa e montar a sua própria. E foi aí que ele fez o convite para meu pai morar com ele. Só que por causa da situação do meu irmão, minha mãe não podia acompanhar meu pai. A princípio, meu pai até pensou em levar minha mãe e meu irmão. Meu pai então ele começou a trabalhar muito. Todo mês ele mandava dinheiro para minha mãe para ela pagar as despesas dela e do meu irmão. Chegou a ficar 3 anos sem vir ao Brasil, pois quando ele chegou lá ele acabou ficando de forma ilegal. E só depois que ele conseguiu se legalizar, ele veio rever minha mãe e meu irmão. Meu pai começou a vir todo ano então para o Brasil. E numa dessas vezes que ele veio, a minha mãe acabou engravidando e nasceu eu. Logo depois que eu nasci, a minha mãe começou a pressionar meu pai para que ele voltasse para o Brasil, porque ela não estava dando conta de tomar conta de mim e do meu irmão sozinha. Só que meu pai, gente, ele ganhava um bom dinheiro lá nessa época. E ele não queria largar tudo e recomeçar uma vida no Brasil. Então ele acabou ficando mais alguns anos na Espanha. Quando ele conseguiu juntar um bom dinheiro, ele resolveu voltar definitivamente para o Brasil. Chegando aqui, ele começou inicialmente a trabalhar por conta própria. Fazia obras em residências e numa dessas residências que ele trabalhou, ele conheceu um senhor que tinha várias salas comerciais. Ele fechou um contrato com esse senhor para prestar serviço nas salas dele. Esse senhor era muito rico, tinha muitos imóveis comerciais e por conta desse contrato que meu pai fechou, meu pai acabou abrindo uma empresa no Brasil. Começou a ganhar muito dinheiro e começou a fechar contrato com condomínios e começou a ter uma renda certa todos os meses. O que possibilitou meu pai a me matricular numa escola particular, pagar um curso de idioma para mim. A gente também se mudou para uma casa melhor, com mais acessibilidade para o meu irmão. Dani, mesmo meu pai trabalhando muito, a minha mãe e meu pai brigavam bastante. Minha mãe cobrava muito a presença do meu pai dentro de casa. Só que hoje, eu relembrando esses fatos, eu vejo que a minha mãe ela era uma pessoa frustrada. Boa parte da vida dela, naquela época, era dentro de casa. E o meu pai, mesmo que fosse por conta do trabalho, ele levava uma vida normal. Ele tinha contato com pessoas. De vez em quando ele saía com os amigos para tomar uma cerveja. A minha mãe, ela passava o dia todo por conta do meu irmão. Por causa disso, eu sempre fui uma menina também mais solta. Como meu pai trabalhava muito e minha mãe vivia em função do meu irmão, a minha mãe ela não se prendia muito a mim, assim, estar em casa, né? Então eu fazia minhas obrigações da escola, ajudava minha mãe a dar banho no meu irmão, trocava ele, aí eu tava liberada para ficar com as minhas amigas. Por causa dessa liberdade que eu tive, acabei aprontando cedo. Com 14 anos eu conheci um cara no baile funk. Eu gostava muito de ir nos bailes quando eu era nova. Ele era 5 anos mais velho que eu. Todas as meninas da minha idade naquela época queriam ficar com esse cara. Ele não era nem tão bonito assim. Ele surfava, andava de skate, era todo descolado. E ficar com ele era meio que tirar onda com todas as outras meninas da minha turma, já que ele só gostava de pegar as gatas. Dani, eu sempre tive um corpão, sempre me cuidei bem. Desde os meus 13 anos eu já tinha um corpão. Nesse dia, nesse baile, eu lembro que eu estava com um topper e com um short bem justinho. E esse menino começou a ficar me encarando de cima para baixo. E quanto mais ele olhava, mais eu me sensualizava para ele. Até que ele chegou perto de mim, encostou do meu lado e em pouco tempo nós ficamos dançando juntos. Começamos a nos beijar e depois de um tempo que estávamos nos beijando, ele me levou para um reservado e lá ele começou a passar a mão em vários lugares. E como eu estava bem excitada, eu nem liguei muito que eu estava em um lugar público. Quando as coisas começaram a esquentar, ele pegou a chave do carro de um amigo e fomos para o carro dele. E a minha primeira vez foi ali. Assim foi a minha primeira vez dentro do carro. Dani, depois desse dia eu fiquei com esse menino mais algumas vezes. Ele me fazia sofrer muito. Às vezes eu ia pro baile cheia de vontade de ficar com ele. Quando eu chegava lá, ele já estava com outra menina. Isso me deixava arrasada. Tinha vezes até que eu chorava no baile. Eu estava realmente apaixonada por ele. Mesmo as minhas amigas me aconselhando que não valia a pena me apaixonar por um cara assim. Eu demorei muito a tirar ele da minha cabeça. Ele só me dava valor quando ele me via pegando outro carinha no baile. Aí ele ficava nervoso, tirava satisfação comigo e eu acabava largando o menino para ficar com ele.
Dani, quando eu estava com 17 anos, eu tive meu primeiro namorado sério. Primeiro cara que gostou de mim de verdade. Nos conhecemos no aniversário de uma amiga. Desde que começamos a conversar, eu achei ele um cara muito legal. Só que só tinha um problema. Ele era muito feio. Ele era baixinho e gordinho. Ele media menos de 1,60 m. Mas por incrível que pareça, ele tinha um pau grande e grosso. Ai, gente. E ele, fazia bem gostoso. Mas eu tinha vergonha de sair com ele para os lugares, porque ele era muito esquisito. Minhas amigas não entendiam como eu namorava com ele. Mas para as mais íntimas eu falava a verdade. Eu dizia que ele era, gostoso. Ela fala os detalhes aqui, mas eu não vou nem comentar. Dani, ficamos juntos por 2 anos. Só que você acredita que esse namorado feio e esquisito, ele acabou pegando uma amiga minha, que era a maior cachorrona. Dani, eu acho que de tanto de eu falar das qualidades dele, eu acabei criando uma curiosidade nessa minha amiga. Em uma semana que eu estava doente em casa com dengue, ela ficou com meu namorado e contou para uma amiga nossa em comum que ela tinha ficado com ele. Essa minha amiga me contou que ela tinha contado para ela e eu fiquei possessa. Depois disso, eu me vinguei dele de propósito, eu fiquei com um amigo dele. Fiz questão que ele soubesse. E quando ele foi tirar satisfação, mandei ele baixar a bola, porque eu já sabia que ele tinha transado com a minha amiga. Ele, querendo dar uma de gostoso, acabou não negando que ele tinha transado com ela. Muito pelo contrário. Ele ainda quis tirar onda com a minha cara. Depois que nós terminamos, passei uns meses sem ninguém. Eu só saía mesmo pra me divertir. Eu não tinha aquela obrigação que eu tinha antes. Eu achava que eu tinha que ficar com alguém todas as vezes que eu tinha saído de casa, sabe? Bom, uma vez eu fiquei com um carinha. Eu e ele estávamos desprevenidos. Era uma social na casa de minha amiga. Conheci um amigo do amigo dela e acabou rolando. A gente ficou juntos na casa dessa minha amiga, só que não tinha preservativo. Eu era descuidada com anticoncepcional e acabei engravidando deste menino. Dani, assim que eu descobri que eu estava grávida, eu fiquei surtada. Eu não sabia o que fazer. E a primeira coisa que se passou pela minha cabeça foi de não ter o filho. Até eu realmente tomar a decisão de ter esse filho, eu não falei nada para os meus pais. Escondi o tempo que eu pude a minha gravidez. Para piorar a minha situação, esse menino que me engravidou, ele falou que não ia assumir filho nenhum e começou a questionar se o filho era realmente dele. Ele teve coragem de falar na minha cara que da forma que eu dei para ele, logo no dia que a gente se conheceu, eu também podia ter dado para vários. Eu respondi a ele que realmente eu tinha dado para outros meninos na primeira vez, mas isso tinha sido antes de conhecer ele. E sempre que aconteceu isso, tinha sido com proteção. Mas, mesmo assim, o menino simplesmente ficou me enrolando. Quando a minha barriga começou a crescer, ele simplesmente se mudou de estado e sumiu. Nunca nem soube nada sobre o filho dele. E a minha família achou melhor nem procurá-lo. Depois que ela conta, pra família. Gente, agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Primeiro, covarde, já some, tipo, faz a coisa, tem um problema, mas ele some. Segunda coisa, o filho é meu? É sempre essa pergunta idiota, Sempre que um homem faz essa pergunta, tá bem na cara que esse homem não quer assumir, Aí eu acho engraçado, você faz isso com todos. E eles também fazem isso com todas, Não é direitos iguais? Se você transa no primeiro encontro, por que a mulher também não pode? Ai, eu fico meio possessa com essas coisas, sabe? Ai, mas uma infantilidade danada. Porque isso não é um homem, Isso é um moleque. Mas vamos voltar à história dela, que saber como foi. Bom, Dani, depois que eu decidi ter meu filho, eu tive uma conversa com meu pai e com a minha mãe e joguei bem aberto com eles. Contei o que tinha acontecido, que eu tinha engravidado de um menino que eu não conhecia, que o menino simplesmente tinha falado que não ia assumir. Claro que meu pai me deu um maior sermão, falou horrores no meu ouvido, mas disse que ele ia me ajudar financeiramente na criação da minha filha e da neta dele. Mas a partir daquele momento, era para eu ficar mais quieta dentro de casa. E depois que meu filho nascesse, a responsabilidade de tomar conta seria minha, já que minha mãe, ela vivia praticamente tomando conta do meu irmão.
Concordei com meu pai e disse que essa gravidez inesperada, de uma certa forma, tinha servido para que eu ficasse mais quieta e me valorizasse mais. Realmente eu comecei a ficar mais quieta dentro de casa. E logo depois que meu filho nasceu, comecei a frequentar a igreja batista, e que era próxima à minha casa. A primeira vez que eu fui na igreja, eu fui com uma vizinha. Essa vizinha era muito amiga da minha mãe. Ela sempre me chamava para ir na igreja e eu sempre dava uma desculpa. Na verdade, quando eu descobria que ela estava indo na minha casa, eu sempre corria dela, só para ela não me chamar. Só que um dia eu estava muito desgostosa de tudo e resolvi aceitar o convite dela. E assim que eu comecei a ouvir os louvores, eu fui tocada. Me emocionei. Na hora da mensagem do pastor, parecia que ele estava falando para mim. Me emocionei ainda mais. E na hora que o pastor fez o apelo, por pouco eu não levantei a minha mão naquele mesmo dia. Mas mesmo eu sendo uma pessoa bem tensa, eu acabei não levantando minha mão. Mas no domingo seguinte eu disse à minha amiga que eu queria ir com ela novamente. Nesse dia, quando o pastor fez o apelo de que se alguém queria se converter, eu levantei a minha mão e fui na frente da igreja. Depois desse dia comecei a ir à igreja todos os domingos. Comecei a frequentar a escola bíblica e meu filho começou a frequentar o berçário da igreja. Comecei a deixar as minhas amigas loucas de lado, comecei a fazer amizades novas e depois de um tempo que eu estava na igreja, acabei me batizando. Permaneci na igreja por alguns anos e durante esse período eu cheguei até a namorar com um membro da igreja. Só que a família dele não me aceitava. Esse menino, ele tinha a mesma idade que eu, mas ele tinha praticamente nascido dentro da igreja. Deixa eu só acertar a câmera aqui, gente. Não tinha vivido absolutamente nada do que eu tinha vivido. Inclusive, quando a gente começou a namorar, ele era virgem. A gente ficou namorando por 6 meses sem fazer nada, só se beijando. E mesmo assim, a gente nem se beijava na frente dos outros, já que ele era bastante conservador. Um dia minha mãe ficou com meu filho e eu e ele saímos sozinhos para jantar. Depois do jantar, a gente ficou se pegando dentro do carro e com muito custo eu consegui levar ele, convencer ele para a gente ir num motel. Só que depois que a gente transou, esse menino teve uma crise de arrependimento, começou a chorar dentro do motel, dizendo que ele não tinha agido certo, que ele estava muito arrependido. E eu comecei a sentir culpada por ter rolado algo com ele. Tipo assim, ela sabia que na igreja eles pregavam muito aquela questão do casar virgem, tudo. Então ela acabou se sentindo assim, poxa vida, pra que eu fui insistir nisso, né? Pra que a gente foi transar, tá? Bom, a gente ficou junto por mais algumas semanas. Durante essas semanas, a gente ficou juntos ainda, ele evitava até de me beijar, com medo de pecar novamente. E depois dessas semanas ele conversou comigo e disse que tinha tido uma conversa com o pastor, que tinha decidido terminar. Quando ele disse que ia terminar comigo, eu disse a ele que ele tinha todo o direito de terminar, mas que eu queria saber se ele tinha exposto a nossa intimidade para o pastor. Ele disse que tinha contado para o pastor sim, mas não no sentido de me expor, e sim no sentido de se aconselhar. Depois que ele me disse isso, eu fiquei revoltada com ele e parei um tempo de ir na igreja. Até que o pastor foi na minha casa me visitar. Disse que eu estava sentindo a minha ausência e que estava querendo saber o que tinha acontecido para eu não ir mais na igreja. Eu fui bem sincera com o pastor e disse a ele que eu não tinha gostado do meu ex ter falado das nossas intimidades para ele. Mas ele me explicou que uma das atividades da igreja era ouvir os membros, mas que tudo que ele ouvia era guardado para ele. E que nem com a mulher dele ele compartilhava as coisas. Sei. Tô falando que é todos, tá? Mas tem uns pastores que é fofoqueiro, gente. Bom, que ele ouvia dos membros da igreja, tudo que ele ouvia guardava para ele mesmo. Depois dessa visita dele, ele acabou me convencendo e eu voltei para a igreja. Só que durante esse período que eu voltei, uma tragédia atingiu minha família.
Meu pai estava saindo da casa de um cliente num bairro nobre da cidade, por volta das 9 da noite. Assim que meu pai se aproximou do carro dele, 2 bandidos de moto encostaram ao lado, renderam meu pai. Eu não sei se foi por impulso ou até mesmo no susto, mas meu pai acabou empurrando um dos bandidos. E o outro, que estava na moto, deu 2 tiros no rosto do meu pai. Esse cliente que meu pai tinha saído da casa ouviu o barulho dos tiros e quando abriu a janela, viu que meu pai estava caído no chão. Ele socorreu meu pai, mas meu pai faleceu dentro do carro dele. Já chegou no hospital sem vida. Dani, assim que esse cliente chegou no hospital com meu pai, aí eles constataram que meu pai estava morto. Eles entraram em contato com a polícia foi no hospital. Como meu pai estava demorando muito a chegar em casa, minha mãe resolveu entrar em contato com ele. E quando ela ligou, quem atendeu foi um policial. Ele estava com o celular do meu pai. A minha mãe então perguntou quem estava falando, a pessoa se identificou como polícia. Sem nenhum tipo de preparo, ele passou para minha mãe o celular, né, que meu pai tinha sido assassinado. Dani, eu me lembro que eu estava deitada com meu filho quando eu ouvi minha mãe gritar. Na hora eu imaginei que tinha acontecido alguma coisa com meu irmão, já que ele sempre engasga muito. Eu desci correndo as escadas e quando eu cheguei na sala, a minha mãe estava tremendo todinha. Disse que meu pai tinha sido assassinado. Eu na mesma hora falei com a minha mãe que aquilo não era possível, que aquilo só podia ser um trote. Minha mãe me disse que ela que tinha ligado para o celular do meu pai e a própria polícia tinha atendido. Eu falei que não era possível. Alguém devia estar fazendo uma sacanagem, sei lá. Peguei o celular da mão da minha mãe e liguei novamente para o número do meu pai. E novamente, do outro lado, atendeu uma pessoa, né? Essa pessoa falou que era o policial, mas que eles já tinham chamado um carro do IML e que o corpo do meu pai iria para o IML. Dani, mesmo esse policial sendo totalmente despreparado e desqualificado para dar uma notícia dessas, nessa hora eu tive certeza que aquilo era verdade e que meu pai estava realmente morto. Eu abracei minha mãe e comecei a chorar. Ela também chorou muito. Enquanto meus irmãos gritavam sem saber ao certo o que tinha... Desculpa, meu irmão, né? Gritava ao certo sem saber o que tinha acontecido. Depois de 2 dias, a polícia descobriu que meu pai tinha sido vítima de um assalto. Eles viram pelas câmeras de segurança da casa, né, de um vizinho. E chegaram à conclusão que meu pai, então, tinha empurrado um bandido e tinha sido vítima de um assassinato. Meu pai tentou reagir ao assalto e até hoje não prenderam esses malditos caras. Depois de um tempo, eu acho que a polícia até parou de investigar. Dani, depois que meu pai foi assassinado, as coisas na minha casa começaram a desandar. Meu pai ele não pagava INSS nem previdência privada. A minha mãe descobriu que a empresa do meu pai tinha alguns processos trabalhistas e que meu pai tinha uma conta em que estava bloqueada. Ele não tinha quase nenhum dinheiro lá. A única renda que meu pai recebia, né, era um benefício. Dani, depois que meu pai foi assassinado, as coisas da minha casa começaram a desandar bastante. Meu pai não pagava INSS nem previdência privada. Minha mãe descobriu que a empresa do meu pai tinha alguns processos trabalhistas e meu pai tinha uma conta que estava quase bloqueada. Ele não tinha quase nenhum dinheiro vivo. A única renda que minha mãe tinha naquele momento era o benefício do meu irmão. Só que o benefício que a minha mãe recebia desse benefício, ele não parava para pagar, não dava para pagar praticamente nada das despesas lá de casa. Na verdade, não dava nem para pagar as despesas do meu irmão. Com o tempo, as coisas da minha casa começando a se apertar. Mesmo a gente não pagando aluguel, já que é nossa casa. Com o tempo, as coisas da minha casa começaram a apertar bastante. Mesmo a gente não pagando aluguel, já que a nossa casa é própria. Tinha meses que a gente deixava juntar 3 talões de luz, a luz da nossa casa era cortada. Quando isso acontecia, a gente tinha que arrumar um jeito de pegar um dinheiro emprestado, ou com o vizinho, parente, para pagar as contas. Meu irmão, ele não pode ficar sem energia dentro de casa.
porque além dele ficar muito estressado, ele também é asmático e precisava de luz para ele nebulizar. Só que com o tempo, os nossos próprios parentes começaram a virar as costas pra gente. Eles se negavam a emprestar dinheiro, já que muitas vezes a gente não conseguia pagar. Eles foram muito solidários com a gente no início, mas depois não mais. É complicado, né, gente? Porque a não ser que a pessoa seja muito rica, cada um tem seus compromissos, né? Então fica difícil você ficar dependendo de dinheiro de terceiros para pagar suas contas, né? Bom, gente, então assim, os parentes, né, tinham os compromissos deles, já não podiam mais ficar emprestando dinheiro a ela. E a mãe, ela falou que no começo, quando o pai morreu, eles foram bem solidários, mas depois eles também não conseguiam pagar, então não emprestavam o dinheiro mais, tá? Com o passar do tempo, todos foram virando as costas. Minha mãe teve que começar a vender algumas coisas de dentro de casa. Nessa época eu já estava trabalhando numa loja de brinquedos, meu salário era pequeno e essa loja ela não vendia praticamente nada. Então eu quase não ganhava comissão, eu praticamente só ganhava o meu salário fixo. E essa grana não ajudava em muita coisa, era mais pra gente se alimentar mesmo ou pagar uma continha aqui, outra ali. A gente tinha que escolher qual conta vamos pagar hoje. Eu então saí dessa loja que eu trabalhava e comecei a trabalhar em uma loja de roupa masculina no shopping. Conheci então Tatiana e a gente ficou muito próxima uma da outra. E assim como ela também passou muitas dificuldades em casa. Só que um dia ela se abriu para mim e disse que ela já tinha saído com alguns clientes dessa loja que a gente trabalhava. Quando ela me contou isso, eu fiquei bastante curiosa. E eu quis saber se ela tinha saído com eles porque ela tinha sentido alguma coisa ou porque ela estava com algum interesse. Ela me disse que não, que ela nunca sentiu nada por eles. Me disse que ela era apaixonada pelo namorado dela, que ela namorava quando a gente se conheceu, ela namorava esse cara. E ela tinha feito saído com esses clientes por extrema questão financeira, tá? Então ela tinha um namorado que ela amava, mas ela saía com esses caras aí que eles ofereciam dinheiro a ela. Vocês já entenderam, né? Bom, eu quis saber como tinha sido isso, o que tinha rolado. Ela disse que tinha sido ótimo, que algum dos caras era bom de cama, o que ela ganhava com cada um deles foi quase o que ela ganhava uma semana de trabalho. E que depois disso ela começou a arrumar outros clientes também. E como ela viu que eu fiquei curiosa, ela foi direto comigo e me perguntou se eu teria coragem de sair com os coroas, em troca de grana. Eu disse a ela que sim, que minha atual situação financeira, eu estava topando qualquer coisa, pois todo mês na minha casa, né, ficavam contas para pagar para trás. E ela então me disse que ia mandar uma mensagem para um desses clientes, que era o mais gente boa. Ela falou assim, vou ligar para esse cliente, vou avisar, né, que eu tenho uma menina nova aqui, que vou falar assim, chegou roupa nova. Esse era o código deles, tá? Ele era casado, então ela não podia ficar mandando mensagem para ele, mas que sempre que tinha alguma amiga para apresentar, ela mandava esse tipo de mensagem. Falou de mim para ele, e ele foi na loja com a desculpa de comprar uma camisa. Quando ele chegou na loja, ela fez questão que eu atendesse ele. Eu fui bem atenciosa com ele. No final do atendimento, ele falou com Tatiana que tinha gostado de mim, que tinha me achado muito bonita e muito simpática, e que ele queria sair comigo sim. Ela então combinou dele me pegar no estacionamento do shopping depois do expediente. Dani, eu fiquei bem nervosa e bem ansiosa. Eu nunca tinha saído com um homem em troca de dinheiro. Eu estava muito bem na igreja e eu tinha plena consciência que isso era pecado. Além disso, tinha toda a questão moral de transar com um homem mais velho. Ele era casado, né? E transar por troca de grana. Mas a situação financeira que eu me encontrava era caótica. Mesmo eu estando bastante ansiosa e nervosa, eu cumpri o combinado. Me encontrei com ele depois do expediente, fomos no estacionamento do shopping, entrei no carro, ele sentiu que eu estava tensa, nervosa, e foi super gente boa comigo.
Ele sempre falava: olha, Alice, eu não vou fazer nada que você não queira, pode ficar tranquila, tá? E ainda me deu a possibilidade de desistir, mas eu disse a ele que eu só estava nervosa, era a minha primeira vez que eu saía com um homem dessa forma, mas que eu ia relaxar. Chegando no motel, ele pediu um vinho, começamos a tomar uma taça e ele começou a me beijar. Comecei a ficar relaxada e em pouco tempo ele estava beijando minha nuca, então comecei a sentir a mão dele excitada. Começamos a nos beijar e ele começou a beijar meu corpo todinho. E eu fui ficando cada vez mais excitada. Ele colocou um preservativo e começamos a transar. Em menos de 3 minutos ele gozou. Depois ele foi tomar um banho e me deu R$500. Ele me deu R$500 e disse que não poderia demorar porque ele tinha uma reunião. Eu fiquei incrédula de tudo ser tão rápido. Até perguntei se ele não ia querer ficar um tempo que a gente tinha combinado, que era de 1 hora. Ele disse que naquele dia não daria, que ele ia mandar uma mensagem pra mim e ver quando eu pudesse sair com ele em outro dia. Mas me elogiou bastante, disse que eu era maravilhosa e que com certeza ia querer me ver novamente. Dani, depois que saímos do motel, ele me deixou num lugar movimentado, me deu R$100 e disse que era para pegar um Uber para casa. O Uber não deu nem 20, então para ficar com esse homem, em menos de 25 minutos eu ganhei R$580. Eu fiquei eufórica e naquele mesmo dia eu tive a certeza que iria ser difícil eu largar aquela vida. Eu nunca tive preguiça de trabalhar, só que era frustrante eu trabalhar o mês inteiro e receber o meu salário. Pouco, né? Quando eu cheguei no outro dia na loja para trabalhar, a primeira coisa que Tatiana quis saber é como tinha sido minha saída com esse cliente. Eu disse para ela que tinha sido maravilhoso, que além dele me tratar bem, ele ainda tinha me dado R$500 e mais 100 para o Uber. E assim que eu contei isso para ela, ela me perguntou se eu topava sair com outro cliente da loja. Eu disse que sim, então ela pediu para eu tirar uma foto ali mesmo no provador da loja que ela ia mandar para ele. Então ela mandou a foto para ele. Na mesma hora que ela mandou, o cliente disse que queria me ver. Então ela combinou com ele dele sair comigo. E naquele mesmo dia, depois do expediente, nós iríamos nos encontrar. Também marquei no estacionamento do shopping. E esse dia eu já fiquei menos tensa. Eu já tinha perdido aquele medo inicial de sair com um homem que eu não conhecia. Dani, com esse cliente, eu já não fiquei tão excitada. Ele já não foi tão carinhoso igual o primeiro. E o negócio dele era transar mesmo. Ele já chegou tirando a roupa e pedindo que eu tirasse a minha. E assim que eu tirei a roupa, tomei um banho, eu já fui pra cama com ele. Sem nenhum tipo de preliminar, a gente já transou e ele, além de demorar a gozar, ele aproveitou cada minuto do programa. Só fomos embora quando deu o tempo que a gente tinha combinado. Mas mesmo assim eu ganhei R$500. Só que esse não me deu nenhum dinheiro pro Uber. Ele me deixou num ponto de ônibus perto do motel e depois foi embora. Bom, mesmo não tendo sido igual ao outro, com o primeiro, eu já tinha embolsado mais de R$500. E eu tinha então ganhado R$1.000 em 2 dias. Depois desse dia, a Tatiana me apresentou outros clientes que ela já saía. Ela gostava de me apresentar porque ela também ganhava um dinheiro dos caras ricos que ela conhecia com esse agenciamento. Em menos de 7 dias eu fiz mais de R$3.000, mais do que eu ganhava trabalhando o mês todo no shopping. E olha que eu trabalhava todo final de semana. Eu tinha uma folga por mês e uma folga durante a semana. Só quem já trabalhou em shopping sabe. Depois que eu saí com praticamente todos os clientes que Tatiana tinha, ela me fez uma proposta. Ela disse que aquele primeiro cliente que eu tinha saído, ele tinha um fetiche de ver 2 mulheres juntas. E ele tinha perguntado para Tatiana se eu topava ficar com ela. Quando ela me fez essa proposta, eu disse a ela que eu nunca tinha ficado com mulher. Eu não sabia nem se ia ser legal. Mas ela disse que ela também só começou a ficar com mulher depois que ela começou a fazer esses programas. Que no início ela até achou que fosse nojento, mas que depois da primeira saída ela acabou até gostando. Atualmente ela tem mais facilidade em ficar com mulher até do que com homem. Mesmo ela falando tudo isso, eu ainda fiquei meio receosa. Mas quando ela me disse que esse cara ia dar R$1.000 para cada uma, eu já nem pensei 2 vezes, né? Nesse mesmo dia, esse cliente pegou a gente no estacionamento do shopping e fomos para o motel. Chegando no motel, esse cliente pegou uma suíte, que é um espetáculo. Tem uma piscina enorme, um mini boate. Quando chegamos, Tati já pediu uma garrafa de prosecco.
Começamos a beber, ela me chamou para ir na piscina, fomos à piscina e ficamos bebendo mais um pouco na borda da piscina. Até que ela começou a me acariciar e quando eu me dei conta, já estávamos ali juntas, né? E ele assistindo tudo. Depois disso, eu fui para a cama com esse cliente, transamos e começamos a conversar, nós três. Tati começou a contar minha história de vida para ele, dizendo que eu tinha um irmão com paralisia cerebral, que minha mãe vivia em função dele e que meu pai tinha falecido num assalto. Meu salário era todo para ajudar minha mãe e deu para notar que na hora ele ficou bem tocado. Depois da nossa conversa, a Tati ainda ficou com esse cliente também. E depois que a gente se arrumou, ele foi para a garagem do motel, pegou uma pasta. Na hora que ele abriu a pasta, ele tirou um maço de dinheiro e me deu R$2.000 para cada uma. Eu fiquei passada. Nesse dia, eu saí do motel e voltei para o shopping. Mas não era para trabalhar, e sim para comprar uns pijamas para o meu irmão e umas roupas para mim e para minha mãe. E também um brinquedinho para o meu filho. Quando cheguei em casa com essas roupas, minha mãe me perguntou como eu tinha comprado. Eu disse a ela que eu tinha ganhado uma boa comissão aquele mês e ainda dei R$1.000 para ela. Ela ficou super feliz. Depois de 3 meses, a Tati me propôs a gente alugar um apartamento para a gente atender nossos clientes. Eu topei. Eu já não fazia mais sentido continuar ganhando R$2.500 na loja. Trabalhava 6 dias na semana, se a gente podia ganhar aquilo numa semana fazendo programas. E trabalhando no máximo 2 horas por dia. Só que eu não contei nada para minha mãe que eu tinha pedido demissão da loja. Eu saía todos os dias para trabalhar. Só que ao invés de trabalhar na loja, eu trabalhava no meu apartamento, que eu e Tati alugamos. Bom, começamos a ganhar mais dinheiro do que imaginávamos. E eu comecei a comprar coisas lá para casa. Eu não deixava mais a minha mãe gastar o dinheiro do benefício dela com meu irmão. Já que eu assumi a compra dos remédios, comprei uma TV nova e uma TV e um PlayStation para o quarto do meu filho. Minha mãe sempre me perguntava de onde estava vindo tanto dinheiro. Cada hora eu inventava uma desculpa. Dizia que eu estava vendendo bem. Depois eu inventei que eu tinha virado namorada de um cara rico, por isso eu estava dormindo muitas noites fora. Comecei a ficar várias noites no apartamento, porque às vezes surgiam umas pernoites que davam um dinheiro muito bom. Depois de um tempo, minha mãe ficou insistindo para conhecer esse cara que eu inventei, que eu estava namorando. Só que eu não tinha namorado nenhum, né, gente? E cada vez eu bancava mais as coisas lá em casa. Troquei os móveis da cozinha, troquei o piso. E as mentiras já estavam se tornando insustentáveis. E foi aí que eu resolvi abrir o jogo para minha mãe. Falei o que eu estava fazendo no programa. Dani, quando eu falei isso com a minha mãe, ela começou a chorar. Mas depois que ela se acalmou, eu conversei com ela. Eu disse que eu estava fazendo aquilo não porque eu gostava, mas eu queria fazer, porque era assim que eu também poderia dar uma vida melhor para ela, para o meu irmão e para o meu filho, né? E eu disse, depois que eu comecei a fazer isso, a nossa vida melhorou bastante. E mesmo ela estando incrédula do que eu tinha contado para ela, ela acabou concordando com a nossa atitude, que nossa vida tinha dado uma guinada. Dani, hoje eu atendo sozinha. Tati acabou se apaixonando por um cliente, um médico divorciado, e foi morar com ele. Eu atendo hoje no bairro Nobre. A maioria dos meus clientes já são clientes que eu fidelizei. Pago uma empregada que trabalha dentro da casa da minha mãe 6 dias na semana. Pago fisioterapeuta 3 vezes na semana para o meu irmão. Meu filho estuda numa escola particular. Dou tudo de melhor para ele. Além de pagar as despesas, dou uma mesada para minha mãe. Os finais de semana que eu não tenho cliente agendado, eu não trabalho. E geralmente no final de semana eu não tenho muitos clientes. A maioria é casada e não pode me encontrar. Meu filho não sabe no que eu trabalho. Enquanto eu achar que ele não tem que saber, ele não vai saber. Eu sempre falo para ele para passar nos finais de semana e sempre que eu posso, eu vou com ele na igreja. Dani, para terminar, quero dizer que eu estou bem comigo mesmo. Não vou dizer que eu sou a mulher mais feliz do mundo, porém hoje eu posso me dar o luxo de escolher com quem eu vou sair ou não. Isso me dá uma certa tranquilidade para trabalhar. Essa é a minha história. Obrigado por você me dar essa oportunidade de contar.
Quero mandar um beijo para você, para Beto, para as Alices e para os Romeus. Alice, muito obrigada pela sua história. Como que eu vou dizer? Eu imagino o baque que vocês devem ter sentido, né, quando seu pai morreu. Por isso que eu falo, né, a sua mãe, no caso dela, não é nem que ela queria ficar em casa, né? É que o seu irmão tem paralisia cerebral, então é muito difícil você deixar, né, eu imagino para ela, deixar o seu irmão em algum lugar para ela poder realmente ali estabelecer ali uma vida para ela. E eu fico imaginando, sabe, gente, não é só a mãe dela que tem um filho assim, e quantas mulheres assim, a gente se doa para os nossos filhos, claro, mas a gente também tem as nossas vidas, né? E tem muitas mulheres que a vida delas é 100% para os filhos, elas acabam se doando mesmo, como a sua mãe. Não talvez por ela querer se doar 100%, eu tenho certeza que se ela pudesse também, né, ela teria a vida dela, mas é porque também seu irmão depende ali 100% dela. Então é legal você tá podendo talvez dar essa folga a ela agora, né, ter uma pessoa que ajuda dentro da sua casa, né, pagar uma fisioterapia pro seu irmão. Então tudo isso você agregou valores aí, né, digo valores, né, à sua família, e com isso você pôde dar mais condições ali para eles. Bom, gente, isso aí que eu acho, que eu não acho. Eu acho que não faz muita diferença assim na vida de ninguém. Eu acho que cada um sabe onde seu calo aperta, né? Então assim, é muito difícil. Por exemplo, eu nunca trabalhei em shopping, eu já tive grandes dificuldades financeiras também. Eu já tive um namorado muito rico também, já contei isso aqui no canal. Eu gostava dele, era 100% apaixonada? Não era. Mas eu também, assim, acabava usando, assim, daquele namoro pra também poder dar coisas boas pra mim, pros meus filhos, né? Então eu morava em Londres na época, eu tinha 2 empregos, ele me tirou de um, fui trabalhar só em um, né? Ele me dava uma mesada boa. Eu podia vir ao Brasil muitas vezes, ver meus filhos, podia trazer coisas para eles, né? Viajei para vários lugares do mundo com essa pessoa. Então, eu acho assim, às vezes a gente está passando momentos difíceis e aparecem oportunidades que a gente não descarta. Então eu não me acho nem diferente de você. Eu também aproveitei uma oportunidade que eu tive, né? Eita, mas tá escura essa câmera, né, gente? Mas vamos aqui mesmo, vocês estão me ouvindo, né? Eu também aproveitei uma oportunidade que eu tive, né? E não vou dizer que eu usei a pessoa, porque, né? Eu estava namorando esta pessoa. E eu também não acho que você tá usando ninguém, né? As pessoas pagam e vão lá porque elas querem, né? Você não tá colocando um revólver na cabeça de ninguém para te pagar e estar lá com você. Claro que tem muitas outras formas de ganhar dinheiro, tem, mas nem sempre dá certo para todo mundo, né? Muita gente fala assim: vamos ganhar dinheiro nas redes sociais, vamos abrir um canal no YouTube. São todas as pessoas hoje que se dão bem no YouTube, que conseguem fazer dinheiro? Não são. Então, assim, mesmo que você tenha ali o caminho, nem sempre esse caminho dá certo para todos, né? Então, você teve um caminho ali que pode não ser, talvez, né? Para muitas pessoas aqui vão falar, mas nossa, tá errado, isso não pode, isso é pecado, isso e aquilo. Mas, como diz você estava vendo ali a sua mãe com uma luz cortada, você com um irmão com paralisia cerebral, né? Um filho ali que o pai não ajuda em nada, vocês ali praticamente sozinhas se virando, né? Seu irmão com necessidades especiais. Então, a partir do momento que você vê aquilo ali, pintou aí pra mim, é isso aí que eu vou fazer. Então, eu não acho que ninguém tem que se meter na sua vida. Você tem que saber, né? Se você tá fazendo isso para melhoria ali da sua vida, da vida dos seus filhos, eu não concordo, gente. Como eu já vi pessoas, né, fazendo programa, fazendo essas coisas,
Mas aí a pessoa faz isso para usar droga, para beber, não ajuda em nada a família, nem lembra que tem filho. Então assim, eu acho que a partir do momento que você faz em benefício ali da sua família, em benefício seu, eu não estou falando que tá certo, tá, gente? Não é que tem que... Não. Mas eu acho que pelo menos você tá olhando ali pela vida das pessoas que estão à sua volta, né? As pessoas que precisam de você. Então, sinceramente, se alguém vier falar alguma coisa com você, sua mãe já sabe, né? Se alguém vier falar alguma coisa com você, essa pessoa já te ofereceu pagar uma conta de luz enquanto você esteve ali no escuro com seu irmão com paralisia cerebral? Essa pessoa já te ofereceu ali fazer uma compra no supermercado para você quando você não tinha nada para comer dentro de casa? Essa pessoa já te ofereceu uma carona quando você saiu do shopping 10 horas da noite, cansada, tinha que pegar ônibus para ir para casa? Então, sinceramente, eu não acho que as pessoas têm que... Lógico que eu palpito aqui na vida de vocês, que vocês mandam para mim, mas eu acho que as pessoas não têm que ficar apontando o dedo para as outras, não. Ai, você tem que fazer assim, não pode fazer assado. Lógico que tem questões aqui graves que a gente fala mesmo, questões de violência, tudo, mas você tem que tomar cuidado, óbvio, né? Que não é também uma profissão assim segura. Você sai com pessoas que você nem conhece. Você pode encontrar um doido? Pode, como a gente também pode encontrar um doido aqui, né? Conhecer uma pessoa que a gente também não conhece, como a gente tem visto vários casos aí. Padrasto que matou a menina, pai, filho que mata pai e mãe. Então assim, a gente não tá seguro em lugar nenhum. Então a gente tem que tomar assim muito, muito, muito cuidado, principalmente com quem que a gente vai colocar dentro da nossa casa, né? Já que você abre a porta ali da sua casa para receber esses clientes. Então toma muito cuidado, Alice. Eu espero que você consiga logo sair dessa vida. Invista no seu futuro, já que você está fazendo dinheiro, né? Igual eu falo para vocês, faça uma faculdade, faça um curso, faça alguma coisa para você investir nisso, você também poder sair disso o mais rápido possível, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!